Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá de onde você estiver nos vendo, aqui do Brasil, América do Sul, da Ásia, da Oceania, dos Estados Unidos, hoje a gente está iniciando o podcast Pode Sim com Esther Sanches. E temos aqui um convidado de extrema, mas de extrema especialidade, assim, para mim, uma pessoa que eu respeito muito, que eu admiro muito, que é o comendador Augusto Henrique, que também, gente, é o prefeito de Rio Piracicaba. Augusto que está fazendo aí um serviço super legal, sabe? Ele mudou a cara de Rio Piracicaba. Hoje, Piracicaba é uma cidade mais feliz, uma cidade cultural, uma cidade onde a gente gosta de ir para tomar aquele choppzinho, né, Augusto? Assim, numa praça maravilhosa, educação, saúde, é, tudo assim, de bacana, né? Que um administrador tem que trazer para uma cidade. O Augusto, que não era político, fez para a cidade dele. Augusto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco no nosso primeiro episódio do Pode Sim, com Esther Sanches. Oi, Esther, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei aí onde que as pessoas estão nos vendo. Para mim é um prazer. Muito obrigado. Eu fiquei honrado com o seu convite. A gente estava com aquele confronto de agenda. Eu disse assim, meu Deus, eu preciso de ir porque é muito mais do que um mero compromisso. É um prazer sempre estar na sua companhia. Eu te falei que eu te tenho em alta conta, né? Todos os meus eventos eu faço questão, inclusive, da sua presença, pela sua trajetória, por quem você é. E tá aqui hoje, né, abrindo o seu podcast, Pode Sim. É uma honra. É uma grande Ai, honra que para mim. graça. Você sabe que Obrigado. você é muito especial, né? Obrigado. E assim, eu estou aqui assim, rasgando todas as rendas, né? Porque você realmente está fazendo um trabalho maravilhoso. Mas eu gostaria de saber, eu imagino também que todas as pessoas, né, queiram saber, qual que é a sua trajetória? Uhum. Você nasceu em Piracicaba, você é filho, né, da cidade, você não tem trajetória política. E como é que, de repente, você entrou assim e está fazendo esse trabalho tão maravilhoso? Conta um pouquinho sobre isso. Eu acho que o segredo é esse, sabe? De não ser da trajetória política. De vir querer inovar um pouquinho. Vamos lá, né? Sou da terra, nascido, criado em Rio Piracicaba, filho de seu Agostinho da Loja e Dona Zilda, Que são uma dois dona de casa gracinhas. simples, mas na sua simplicidade, meus pais nos criaram, eu e mais 4 irmãs, com muita dignidade, né? Muito civismo, eu digo, sabe? Com respeito à população, às pessoas, ao professor, ao vizinho, né? Então, na condição deles, eles nos deram uma excelente educação, principalmente dignidade. Quando eu falo nisso, porque minha família não é uma família tradicional da cidade, não é aquela família que dizem, né? Ah, não tem um nome. Não, é Silva mesmo. Meu pai Silva, minha mãe Silva, né? E tesouro maior é aquilo que a gente tem do imaterial, né? A formação ética, o caráter, isso temos de sobra, graças a Deus. E sendo de Rio Piracicaba, né? Diga-se de passagem, eu sou muito estudioso, Uhum. né? Gosto de estudar. Então, né? Tenho várias formações. Hoje eu tenho 9 formações. E essas formações são áreas que sempre assim, eu me identifiquei, formei, atuei, subi. E Quais assim são foi. essas formações, Augusto? Tá, Fala um eu pouquinho pra gente. comecei no técnico, né? Processamento de dados, naquela época de tecnologia chegando, década de Uhum. 90, processamento de dados, contabilidade. Aí fiz formações em paisagismo, que era gosto nato, porque eu sou apaixonado com planta. Ai, por isso que o Rio É, Piracicaba tá tão lindo, tão Tem florido, gente que né? gosta de bicho. Eu também gosto de bicho, Uhum. né? De animais de estimação. Também gosto. Mas eu tenho um... Se você quer me agradar, como diz, né? Me dá uma planta diferente. Não é planta cara, é uma planta diferente, sabe? Eu tenho prazer de chegar no lugar, numa casa simples, ver uma planta que eu nunca vi. Aquilo me Bacana. desperta. Então, fiz paisagismo, que está diretamente ligado à minha vida profissional. Aí depois fui para administração, né, ensino superior, engenharia ambiental, fiz especialização em engenharia de segurança. E quando eu decidi, lá em 2018, que eu ia candidatar, aí eu fiz uma outra especialização em gestão pública e Bacana. um MBA em gerenciamento de cidades. Entrou preparado, né? Entrei preparado, graças a Deus. Eu sempre me autocobrei muito. Uhum. Então, eu entendi assim, se eu estou de um outro lado e o que me motivou
a vir para a vida pública foi a indignação, não é indignação com a pessoa ou querer ser oposição, nada disso. Indignação de quê? O estalo inicial, eu estava em uma cidade que chama-se Salzburg, lá na Áustria, que é a cidade do Mozart. Maravilhoso. É um grande músico, né? E uma cidade pequenininha, menor do que a minha. Ela é muito pequenininha. E eu cheguei naquela cidade e eu fiquei observando tudo no seu devido lugar. Tudo bonito, tudo certinho, tudo fluindo. E eu estava, num momento de espera, sentado na praça, peguei o Google e fiz uma pesquisa rápida sobre a cidade. Vi a população, vi o PIB. E o PIB de Rio Piracicaba, ele é maior do que aquela cidade. Isso me despertou. Eu fiquei indignado. Poxa, eu viajo tanto, eu vou em grandes cidades, médias, pequenas cidades. E quando eu fiz aquela comparação, eu vi, poxa, por que a gente não vive isso lá no Brasil? Né? Com Isso PIB foi antes alto. de você ser prefeito Foi ou depois? antes, 2018. Aquilo me despertou para a vida pública. Foi ali, um sentimento de indignação, que era possível, né? Então, o indignar, né, eu frisei bem, não era da questão política, não. É o indignar de que nós tínhamos uma condição financeira que era possível ter aquela mesma qualidade de vida que eu via ali naquela cidade. A partir dali, fiquei muito pensativo. Eu comecei a comparar naturalmente. Você chega de volta, você começa a comparar. Lá tem, aqui não tem, porque aqui não tem, né? E eu particularmente, eu tenho um vínculo muito grande com o Rio Piracicaba. O meu vínculo natural, né? Além de ser nascido e criado lá, desde 2005 eu faço trabalhos de paisagismo para o setor público. Então, as praças de Rio Piracicaba, todas fui eu que projetou. A estação, enfim, todo cantinho verde tem meu dedo. Então, isso foi antes de prefeito, né? O Antônio Cota, que era prefeito, ele tinha esse gosto também de ver a cidade arrumada. Então, ele sempre me contratava para fazer os projetos. Então, de 2005, 2025, vamos lá, né? 20 anos já trabalhando ali diretamente. Então, eu tenho um vínculo com a cidade muito grande, muito forte. Hoje, todo cantinho tem o dedo do Augusto. Né? Que bacana! Então, agora a gente entende, né? Aquelas flores, né? Sim. E ali a cidade de Mozart, né? A Áustria, né? É muito bonita. Muito né? bonito. Então, assim, eu fico muito feliz, né? De saber que você buscou lá fora, né? O que deu certo lá fora e está trazendo aqui para a sua cidade. Mas e os desafios? Quais que você acha que são os piores desafios que você teve para chegar onde você está hoje? Porque, assim, sem dúvidas, né, o seu mandato, o primeiro mandato foi um mandato de sucesso total, né? E você começou agora também o segundo mandato com muito sucesso, com uma nova visão em relação a tudo, principalmente em relação ao futuro, né? Fala um pouquinho, quais que foram os seus maiores desafios? O meu maior desafio, eu fiz uma pesquisa, né, antes de propriamente de candidatar, e 47% da população me conhecia. As outras 53% não. Então, meu desafio era aqueles que me conheciam realmente mostrar a credibilidade, né? E os que não me conheciam, quem sou? Por que eu estava entrando para a vida pública? E indiretamente me conheciam pelo meu pai, é o seu Agostinho da Loja. Não conheço o filho, mas conheço o pai. Então, seu pai é empresário lá? Meu pai é um lojista. Hoje ele é aposentado, hoje ele fica mais para ocupação mesmo, muito mais do que o econômico, né? Então, o meu principal desafio foi esse. E o que acontece? Quando eu decidi que eu quis tudo diferente. Tudo diferente. O meu partido não tinha na cidade, então eu queria ser independente, ser presidente do meu partido. Eu queria comigo, já que lá haviam 2 grupos políticos, né, sempre ali gladiando, alternando o poder, eu não fui nem para um para o outro, era uma terceira via. E eu quis comigo pessoas que nunca tinham sido candidatos. Muito bacana. A minha vice-prefeita, uma mulher, fiz questão que fosse uma mulher, vice-prefeita, que o nosso elo é muito além de política, porque eu gosto muito dela enquanto amiga mesmo. Nós nos conhecemos há muito tempo, ela me carregou. É importante demais, né, Augusto? Você ter um vice que realmente... vínculo, né? Vincula. Vinculado, fora de uma marra política. Né?
Porque a amarra política ela pode ser frágil, no meio do caminho ela pode se desfazer. Aham. E a amizade não, né? A amizade ela tende a fortalecer esse vínculo da política. Uhum. E a Aparecida ela é muito querida por nós, pela minha família, pelas minhas irmãs, Bacana. né? E ela ter aceitado o desafio junto comigo fez toda a diferença. Então, ela também nunca tinha, né, passado pela vida política. E os candidatos a vereadores também não. Então, foi uma chapa montada de pessoas novas que se identificaram com aquilo que eu trouxe. Novidade. Vamos, gente, é um novo, é renovar mesmo a política da cidade. E deu certo. É fazer a diferença, né? No primeiro mandato, né, esse foi o maior desafio. E aí eu caí num viés, porque a cidade ela experimentava de uma ótima receita por causa da mineração. Né? Então, quando eu entrei, era uma realidade. E aí os desafios, eu digo que eu fui provado todos os anos, porque eu entrei numa pandemia, né? As pessoas esquecem desse passado recente. 2021 foi um momento muito difícil. Muitos desafios. Mundo, né? Você entra tudo engessado. Tinham leis que a gente tinha que seguir ali. Os gastos eram muito controlados, voltados para aquela finalidade do combate ao Covid. Aí, no final do primeiro ano, quando o Covid começa a passar e a gente começa a ter uma vida nova, né? Voltar à vida normal, vem a paralisação dessa mina. E que foi um baque, né? Não foi algo planejado ou programado, que é a fonte de receita de Piracicaba. Então, nós perdemos muito com isso, né? Os 3 anos consequentes, né? Do meu mandato, nós tivemos uma perda de 330 milhões de reais. Nossa, é muito dinheiro. Então, foi um grande desafio. Governar com recurso é uma coisa. Sim. Governar com recurso escasso é totalmente diferente. Muda toda uma realidade. E nós também e o desafio que nós tivemos são as fortes chuvas do período e a enchente, que foi a pior da história da cidade. Verdade. Assolou. Então, foram desafios, assim, um a cada ano. Acho que, né, Deus permitiu, mas para nos provar o caráter, provar qual que é a sua integridade, como que você age. Foi permitido e nós conseguimos sair de todas essas crises, né? Graças a Deus, com cabeça erguida. Com vitória, cabeça erguida, com muita solidariedade. E no pior momento da cidade foi foi o momento que ela, sem modéstia nenhuma, né? Isso eu não falo para auto-engrandecer, mas com dados estatísticos e visivelmente aos olhos, foi o momento que a cidade mais cresceu. Então, nós conseguimos vencer essas adversidades. E nesse segundo mandato eu entro com esse desafio da baixa receita, que continua, ela perdura, né? Olha, você falou aqui da Cida, né, da Aparecida, e eu quero mandar um beijo muito especial aí para ela por ser mulher, né, por ser mulher negra e que está aí lutando, né, junto com Augusto e fazendo a diferença na cidade. Um beijo especial para você, Aparecida. Augusto, então no primeiro mandato, né, esse foi o grande desafio. Sei também que você quis mudar a saúde, né, quis mudar a educação e fez isso muito bem feito. Passa essa receita para o pessoal que nos vê. Olha, foi. Apesar que a cidade, quem passa por lá, né, as cidades vizinhas, Alvinópolis, vê muito as obras, né? A infraestrutura mudada, mas, na verdade, o carro forte do nosso mandato foi a educação. Sim. A pasta de educação, porque a nossa pasta de educação é educação, esporte, lazer e cultura. Então, nessas 4 pastas, nós fizemos muita coisa. Na cultura, nós resgatamos as histórias e as tradições, seja do Congado, uma grande valorização do nosso distrito de Caxambu. Muito bacana. Né? Porque é uma história, assim, belíssima, incrível, fantástica. Uma das primeiras guardas de Congado de Minas está aqui, né? Então, nós fizemos questão de resgatar tudo isso, de colocar ali, de injetar dinheiro mesmo, através de fundos, e de reviver aquilo, de ciclar para não deixar perder, né? Tornar-se um ciclo, trabalhar com a escola quilombola, dentro do esporte, né? Antes que era uma coisa meramente de lazer, que as pessoas juntavam para jogar um futebolzinho no fim de semana, hoje tudo organizado, né? Os times de futsal, vôlei, futebol, masculino, feminino, por faixa etária, infantil, mirim, adulto, os aulões que tem em todos os bairros, tem de zumba, tem aula de movimento, aulões coletivos, né? Funcionais, temos e outros esportes que é muito difícil de encontrar no setor público,
né? Que são taekwondo, balé, Uhum. capoeira, xadrez, tudo gratuito. Lá em Bacana. Ribas, acabou de quem quer se movimentar ou quer fazer a prática de esporte, ele tem acesso. Não é só ao pobre, não é só o bairro mais afastado. Da criança ao idoso, do branco ao preto, do pobre ao rico, todos têm acesso, né? E uma educação de muita qualidade, né? Nós fizemos ali um trabalho, assim, hoje, dos 4 anos de mandato, 3 anos, porque sempre de um ano, o ano seguinte, né? Uhum. Nós ficamos entre os 3 finalistas, né, estaduais, né, de prêmio de boas práticas de gestão de educação. Nossa, e educação é importante demais, né, gente? Em Nossa. 2023, inclusive, nós somos campeões estaduais com a Escola do Quilombo, né? Uhum. Um projeto lindo. E este ano nós estamos na final, vai ser agora dia 6 e 7 de maio, na Expo Minas, da MM, com a escola, com o trabalho da Feira Literária, lá em Rio Piracicaba. Então, isso elevou o padrão, né? Hoje, os alunos, a rede municipal de Rio Piracicaba, eles têm um acesso a um ensino de muita qualidade, né? Nós colocamos o sistema de ensino, o uniforme padrão de todas as escolas. Por que isso, né? Tem pessoas que não têm condição de comprar. Verdade. E já que vai colocar, tem que ser de alta qualidade e digno, né? Que eleve o trabalho muito autoestima. Então, Importantíssimo, né, Augusto? a pessoa que vai, a criança que vai para a aula com a autoestima calibrada, ela deslancha, né? Então, são kits de uniformes muito bem elaborados, eles recebem um par de tênis, 3 pares de meia, as meninas têm a sainha xadrez, a calça, a camisa social com a gravatinha, o agasalho, os meninos com a camisa social, com a bermuda, tem o kit de educação física, tem o agasalho de inverno, tem a mochila, e uma mochila não é uma mochila vazia, a gente também entrega, além do material do kit escolar, que é a gente né, do material escolar e material didático, tudo gratuito, né? O menino só precisa ir para a escola. Nossa, que bacana. Os pais não precisam de gastar com E educação nada. é importante demais, né, Augusto? Tem uma frase em inglês que fala education is the only way out, né? A educação é a chave para o sucesso. Sim. E essa questão de uniforme eu acho muito importante, porque inclusive eu até passei isso para o prefeito da capital lá de Connecticut, né? Que a gente não tinha uniforme, foi ideia minha. Porque quando você chega na escola, você não tem que comparar. Nossa, que ele está usando um tênis Nike, né? Que ele está com a camisa da Polo. Não, você vai às escolas para aprender, né? E não comparar com o seu amiguinho, se ele é melhor ou se ele é pior do que você. Então, assim, eu acredito muito em uniforme. Você está de parabéns, né? Eu também. E outra coisa, assim, que eu achei muito bacana é quando você me falou que você vai às escolas pelo menos uma vez por semana, você lancha com as crianças para saber qual tipo de merenda que eles estão recebendo, você gosta da comida que eles estão comendo, né? Sim. Então, isso é muito bacana. Fala um pouquinho sobre isso. Todas as terças-feiras eu dedico à educação. Então, nas terças, o quê? São as tomadas de decisão com a secretaria, a nossa reunião de estratégia, onde eu tenho um review de como está a secretaria, com a equipe pedagógica, quais são os próximos planos, né? Porque senão você fica só no arroz com feijão. Porque aquilo ali é o mínimo que você tem que oferecer. E o a mais tem que ser planejado. E nessas terças-feiras eu vou às escolas. Cada terça eu vou vou uma de manhã, vou uma à tarde. Então as crianças me conhecem, porque eu estou muito presente nas escolas. Nossa, isso é importante demais, né? Porque ainda gostam de você, né? Não, isso aí é o melhor. Eu tô na rua, vem, pula no pescoço. Gracinha! Isso é muito bom. E a gente tem o inglês, né, nas escolas. Pelo MEC, o obrigatório é a partir do sexto ao nono. A partir do sexto, aliás. Então, no meu segundo ano de mandato, eu coloquei a partir do primeiro, estendido do primeiro ao quinto. E no segundo ano de mandato, eu coloquei desde do maternal. Muito então, na importante. educação infantil já tem inglês lá na nossa rede. É muito mais fácil de aprender também, né? A criança, quando é uma não forma tem tanta didática, coisa, né? Eles começam a ter vivência da língua inglesa. E temos também musicalização infantil em toda a rede. Importantíssimo. Os meninos têm acesso à musicalidade, à flauta doce, a cantar em coral, né? Nós temos aulas de violão, de violino, tem banda de música dentro das escolas, tem fanfarra, tem tambores do morro. Então, eles estão muito ambientados
tanto ao esporte, mas tem aqueles que não se identificam para o esporte. Então tem a parte das Outras artes da opções. cultura. Bacana Né? demais. Alguém tem que fazer alguma coisa ali, tem que ter o a fazer, né? Não pode ficar ocioso. Eles vão ali se identificar com alguma dessas atividades. Agora, outra coisa que eu achei assim, fantástico, Augusto, é em relação à saúde, né? Que você me falou. Eu tive assim, umas conversas com o Augusto antes, né? Desse podcast. E a gente tem desenvolvido uma amizade muito bacana. Já fui visitá-lo lá. Então, algumas coisas ele me contou. Da sua participação em relação à saúde, né? De ir ao hospital e de ver isso. E eu estou falando isso, Augusto, porque às vezes a gente escuta aquelas pessoas, né, críticas, que às vezes não tem coragem de fazer e só quer criticar, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu vi isso acontecer. Eu ouvi de você e eu vi isso acontecer. Sim. Então, assim, o que você fez que a saúde está dando tão certo também, né? Tirou aqueles médicos, assim, que não faziam nada, O né? início do meu mandato, ele foi meio que turbulento, entre aspas, na saúde, porque eu cheguei com um choque de gestão. Os médicos não cumpriam horário, salários altíssimos, né? E a população desassistida. A saúde, eu digo, de qualquer gestão, é a parte mais sensível. É aquela que você ejeta dinheiro e sempre vai ter mais. É verdade. Então, é um exercício de gestão mesmo, sabe? Alocar correto. Porque você colocou, se tiver, vai, é um buraco sem fundo, literalmente. E então eu moralizei a coisa. Tanto que os médicos daquela época, eles pediram exoneração. Eles não aguentaram. Saiu até um meme lá na cidade na época de uma charge, né? Eu com o despertador, com o relógio, assim, mostrando o horário fantástico. deles de chegarem. Porque eu cumpro horário, sabe, Tá Esther? certíssimo. Eu fico além, inclusive, né? Eu estou prefeito 24 horas, então... mas eu tenho o meu horário administrativo, né? Eu estou disponível, assim, na prefeitura em si, de 8 às 16 é meu horário, né? Eu estou prefeito fora do horário, integral, não tem problema, mas eu tenho aquele momento que eu preciso de trabalhar. Nossa, isso é importante demais, porque muitos dos prefeitos não pensam assim, né? E eu tenho que ser exemplo. Como é que eu vou cobrar algo sendo que eu não sou o exemplo? Então lá a gente brinca, inclusive, dentro do meu mandato, que o horário é de 7h59 a 16h01. Ou seja, você chega antes, não é 8, 7h59. Você chega 8h01, você tá errado. E 16h01 por quê? Já que você vai sair, você sai... Faz diferença, né? Não, Um minuto sai faz a diferença. 15h59. Né? Para deixar claro que a gente tem que cumprir o horário. E era o maior desafio, os médicos. Né? Como eu falei, eram salários altos e mal atendido. Né? Deixa eu melhorar, não mal atendido, mas pouco atendimento. Né? As pessoas precisavam daquele horário deles ali na íntegra para conseguir o atendimento digno. E o que acontece, né? Dentro da saúde existem um monte de metas pré-estabelecidas pelo SUS, pela gerência regional, que você precisa de bater para que venha o recurso. O recurso ele é carimbado, mas você precisa de ter aquela meta comprovada. E Rio Piracicaba, quando nós assumimos, o nosso diagnóstico foi muito triste. Por quê? Mandatos anteriores, inclusive, foi governada por médico da saúde. Verdade. E nós batimos só 28% das metas. Isso é muito baixo. Né? Então, do primeiro ano de mandato de 28%, nós somos para 99% no segundo. Nossa, bacana. Esse 1% eu só não ganhei porque não tinha o aulão, esses aulões de educação física nos bairros. Quando eu vi que era isso, implantei. Aí, no segundo ano, nós já conseguimos 100% e permanecemos com 100% de metas batidas. Então, hoje é uma saúde que ela está com os índices altos. Tem algum dos itens, né, que a gente avalia dentro do SISMEP, que é o consórcio. Rio Piracicaba tem investimentos que equiparam a João Molevade, uma cidade de 90 mil habitantes. Então, é claro que há muito que se melhorar a saúde no Brasil como um todo. É verdade. Né? Por quê? O que acontece? Existem atribuições e que a população muitas vezes não sabe que até tal nível é responsabilidade do município. Passou dali que é SUS, já sai da nossa alçada. Verdade. Né? A gente fica meio que de mão amarrada. Né? É uma transferência, é uma cirurgia letiva, que não depende mais do município.
né, que cai no SUS. Aí eu tenho que concordar que ainda temos muito que melhorar. O SUS é bom, mas tem muito que melhorar. É verdade. E antes de criticar, gente, procura saber exatamente como funciona, né? Exato. Porque às vezes as coisas saem das nossas alçadas, né? A gente não pode fazer nada, mas Sim. mesmo assim você corre atrás e tenta mudar a situação. Sim. Dentro da saúde, qual que foi o seu maior desafio? Hoje, E como que você resolveu hoje, meu isso? maior desafio realmente é quando eu preciso de transferências. Muito. Por exemplo, semana passada teve um caso lá de uma cidadã que chegou lá brigando e até desacatou algumas de nossas servidoras da saúde, porque tinha uma criancinha que é de Rio Piracicaba, mas ela estava internada de Hemolevade. E eu quero a transferência dela e vou chamar o Ministério Público. Eu falei, mas querida, saiu da nossa alçada, tá lá no hospital já que é a nossa referência, se fosse o daqui, né? Mas nem por isso a gente fica parado. A gente vai e liga pro deputado, a gente liga lá na regulação em Belo Horizonte, ajuda, tá precisando. Por mais que eu não seja, eu poderia cruzar o braço. É verdade. Né? Mas o meu desafio hoje é transferências quando eu preciso, principalmente para Belo Horizonte. Tá? O SUS está congestionado. O maior desafio para mim hoje na saúde é esse. E as cirurgias eletivas. Também é um problema. Tem aquela mulher que está ali precisando de uma cirurgia de mioma, por exemplo, e cai na fila. Né? Aí dói o coração da gente. Né? Se eu pudesse ir lá e mexer e fazer, mas a gente é onde que eu me vejo de mãos atadas. Esse é o desafio. Isso deve ser terrível para você, né? Terrível, porque quando você vê que você não consegue, né, sai da sua alçada, você fica ali tentando e não consegue, é muito ruim. É verdade. Augusto, uniformes, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, dos uniformes dentro das escolas, né? E eu vi que todos os seus funcionários estão uniformizados, o pessoal dos escritórios, maravilhosamente, uniforme bonito, as meninas estão super elegantes, né? Inclusive você usa uniforme. Fala um pouquinho sobre isso. Eu sou vidrado com isso. Eu gosto muito de organização, sabe? O layout onde a gente trabalha, né? Eu acho que ele tem que ser um ambiente laboral que te deixa para cima. Tem que ser bonito, tem que ser uma mesa boa, tem que estar pintadinho. E o uniforme é tudo. Eu sempre dou exemplo, né? Você chega numa companhia aérea, são os uniformes mais bonitos. Você já bate o olho e vê. Dá uma sensação de organização, né? E para o servidor, né, para o colaborador, é muito bom, porque ele evita de gastar suas roupas. Verdade. Dá identidade. As pessoas conseguem identificar quem é o servidor público, porque além do uniforme ele está com crachá, né? E mais uma vez eu dou exemplo, porque eu uso uniforme, eu só não uso uniforme quando eu estou em alguma coisa fora que é necessário, que me exige uma postura melhor, com, né, um blazer. Mas mesmo assim, às vezes eu uso a camisa de uniforme debaixo do blazer. Vai muito da situação, mas no meu dia a dia eu uso uniforme. Né? Os secretários usam uniforme, os secretários do primeiro escalão, todos usam. E tem uniforme para cada categoria direitinho, de acordo com as normas de segurança do trabalho. Eu acho que isso dá uma cara tão bacana. A gente chega nos eventos, se a gente está em treinamento, seja em Belo Horizonte, Tabira ou Monlevade, a gente chega, todo mundo uniformizado, dá uma impressão tão boa da coisa pública, sabe? Verdade. Sou vibrado. E aí tem assim, tem uniforme masculino, que é padrão. Agora as mulheres deitam e rolam, porque elas têm uns 3, 4 uniformes diferentes. Elas ficam bem bonitas. Eu acho que ficam super elegantes, né? Fica aí eles brincam com a gente que nós somos o povo da Azul que tá chegando, né? Da aviação, porque ele é azul, né? Ele é um azul bonito. Então eu gosto muito, eu acho legal, eu acho que causa uma ótima impressão. É verdade. Né? Nesse seu segundo mandato agora tem mais um desafio, né? Que é a MEP. Você agora é presidente da MEP, né? Sim. São 17 cidades, né? Do entorno. 22. Já são 22 agora? 22 cidades do entorno. E assim, a MEP, né? É um grande desafio. São prefeitos, né? Com desafios diferentes. O que você está fazendo aí para mudar, né? Já que você gosta de mudança, de inovação, o que você está fazendo para fazer uma MEP diferente? No meu primeiro mandato, eu estava só como vice-presidente do CISMEP, que é o de saúde. Quem preside é o Dr. Laércio, né, que é de João Levade,
E ele continua, e eu continuei nesse mandato agora como vice-presidente. Então, até então, fora da minha gestão, eu só tinha essa outra atribuição. Então, neste segundo mandato, eu estou vice-presidente do SISMEP, assumi a presidência da AMEP, que é a Associação dos Municípios, assumi também a presidência do CONSMEP, que é o consórcio dos municípios. Ah, você é vice-presidente, então, também? Sim. Eu pensei que fosse vice-presidente. Eu sou presidente da AMEP e do CONSMEP, que ficam no mesmo prédio ali, né, em João Molevade, mas são instituições diferentes. E estou hoje também diretor de cidades afetadas da AMIG Brasil, que é a Associação dos Municípios Mineradores do Brasil. Rio Piracicaba está aí, né, como eu falei, a mina parada, né? Então, nós temos muitos problemas, muitos impactos que a mineração nos atinge. Então, nós estamos aí representando todos os municípios nesse sentido. Então, diretor de cidades afetadas. Então, estou com essas atribuições além de prefeito, né? Daí trabalha 3 vezes mais. Mas é muito bom a gente poder contribuir, né? Hoje, no primeiro mandato, a gente colocou a casa em ordem. No segundo, eu consigo, então, né, dedicar um dia da semana a essas outras instituições. E a AMEP, como é uma associação de municípios, né, aqui do Médio Piracicaba, a gente precisa realmente de dar um gás. Sabe? A minha percepção foi essa. Então, olha, qual que era o meu entendimento? Poxa, eu estou no Médio Piracicaba, numa região que está encravada entre região metropolitana de Belo Horizonte, com cidades economicamente muito ativas, comércio muito forte, ligada lá no Vale do Aço, a uma também muito forte, e nós no meio, sem identidade. Com muito valor e muita importância, mas sem identidade. Em que sentido? As pessoas não nos enxergávamos dessa forma. Nós estamos num ambiente, numa região, né? Numa região geográfica de economia pulsante, onde a mineração é fortíssima. 7 dos municípios são mineradores e que gera milhões, bilhões, né, ao PIB do Brasil. Nós estamos no berço da mineração, que começou em Itabira, do Brasil. Nós estamos no berço da siderurgia, que começou em João Molevade. Né? Hoje temos a siderúrgica lá ainda, Arceló. E cultura, né? Dentro aqui praticamente da Estrada Real, do Ciclo do Ouro, né? Cidades antigas, cheio de cultura. Então, é uma miscelânea de coisas tão boas e de atrativos, pontos turísticos, sem identidade. Por exemplo, quando alguém me perguntava, você é de onde? Eu sou de Rio Piracicaba. Onde fica? Verdade. Aí perto de Belo Horizonte, ou perto de Itabira, ou perto de Ipatinga. Eu nunca me referi assim, eu sou do Médio Piracicaba. Quando você pergunta a alguém de Ipatinga, você é de onde? Eu sou de Ipatinga, eu sou lá do Vale do Aço. Verdade. A identidade já está estabelecida, reconhecida. Né? Então, o meu trabalho na AMEP, hoje começamos inclusive uma campanha forte na região, Sou Médio Piracicaba. A gente precisa de por que isso? Nós precisamos ser vistos e lembrados pelo poder público estadual e federal, enquanto região. Se a gente se fortalecer enquanto região, mostrar a identidade forte, nós seremos vistos e atendidos. Eu me lembro uma vez que Belo Horizonte fez uma frase, né? Eu amo BH radicalmente. Eu até trouxe isso aqui para o Vinópolis, sabe? Trouxe isso aqui para o Vinópolis, porque, assim, realmente, né, a região não tem identidade. Não. E é necessário isso, né? Sim. Então, a gente tem que levar isso não só para o governo federal, mas para o mundo, né? Que a gente possa mostrar. E né? onde me chamou a atenção disso? Nós estávamos em Belo Oriente, eu enquanto presidente da AMEP, e os prefeitos da região, alguns, né? Tinha uns 10 prefeitos lá, na ocasião da assinatura do contrato da nova 381, da duplicação. E estavam lá 2 ministros do governo federal, governador, secretários de Estado, prefeitos. E a fala, o tempo todo deles, era direcionado ao Vale do Aço ao leste, a Valadares, sendo que a 381 corta o meio do Médio Piracicaba. Verdade. E é o pior trecho. É a Rodovia da Morte, que é saída de Belo Horizonte, ali de Caeté, até João Molevade. É o trecho mais crítico. Em momento algum, eles não referiram a nós. Em momento algum foi falado assim, o João Molevade, você que é do Médio Piracicaba.
vai começar a obra que vai te beneficiar. Essas mortes todas que você recebe da BR lá no Margarida, com essa duplicação, nós vamos resolver. Ou São Gonçalo, ou Nova Era, ou Bela Vista, vocês que estão à margem aí, ó, da 381, fiquem tranquilos, vocês passarão a ter um outro nome, a rodovia da morte vai sair. Então, não foi falado conosco, foi falado lá. O leste vai ser beneficiado porque o tempo de percorrer essa BR vai melhorar. O Vale do Aço vai chegar mais rápido em Patinga. Nós não, e nós aqui que estamos com o problema principal. É nesse sentido que a gente quer fortalecer a região. E tem cidades importantíssimas, né? Temos. Como João Molevade, que tem um número enorme de habitantes, Sim, né? Itabira que é um ali polo também, regional um polo forte, regional né? muito grande. Itabira, economicamente, né? Hoje é a cidade carro-chefe, né? do Médio Piracicaba. Santa Bárbara também, né? E Com cidades seu turismo. muito poderosas, que eu falo, de receita. Né? Nós temos aqui um dos maiores PIBs do país. Nós temos São Gonçalo, nós temos Catas Altas, nós temos Santa Bárbara, Barão de Cocais. É verdade. Né? São cidades que têm receitas muito altas, né? E que fica ignorado. Né? Isso não pode acontecer. Então, o bacana é que a região ela está se movimentando junto. Está recebendo essa nova proposta, Bacana. sabe? Eu tenho certeza que todo mundo vai se sentir aí identificado. Não, eu sou do Médio Piracicaba, eu sou da Terra-média aqui, né? Que bacana. Né? E essa questão do turismo também é muito importante, né? Sim. E tem aí todas as cidades que você referiu, mas também a sua própria cidade, né? Que você está também trazendo turismo religioso. Fala um pouquinho sobre isso, que é super bacana isso. Foi uma saída a essa crise da mineração. Né? Nós éramos muito dependentes e que é um erro. Uma cidade ela não pode ser refém de um único eixo econômico. Né? Rio Piracicaba ela ficava ali, nós ficávamos muito refém da mineração. 90% da renda era lá. Se a mina parasse, as terceiras param, o comércio para, a questão imobiliária cai, não roda dinheiro na cidade, gera desemprego, os que tinham plano de saúde vão para a rede pública de saúde. É um efeito cascata tão forte, né? Eu não digo, é uma progressão, não é nem aritmética, é geométrica. Ela vem assim, arrebentando com tudo. Verdade. Então, a cidade ela começou a ver uma grande oportunidade de abrir o seu leque no turismo. E aí, quando a gente fala de turismo, a gente acha que turismo é só Torre Eiffel ou Cristo Redentor. É verdade. A gente tem um olho só no que é grande. E era a minha visão antiga. E não é. Turismo... Hoje, inclusive, as pessoas tendem a procurar o simples. Elas estão num centro grande, Belo Horizonte, um centro metropolitano, elas querem um fim de semana de paz. Elas querem levar o filho para ter contato com boi, com galinha, é verdade. com uma estrada de chão. Né? Então, nós começamos a perceber com esse movimento do padre Ricardo Caricati, que é um empreendimento, quando ele foi me apresentado no meu primeiro ano de mandato, eu vi, opa... esse negócio o visionário, aqui, né? Isso aqui é muito bom. Qual foi o meu pensamento? Né? O padre Ricardo fazendo um trabalho social muito bacana, de acolhimento. Um querido, né? E o projeto ele era grandioso, porque quando ele estiver concluído, ele vai abarcar ali uma média de 5, 6 mil pessoas na cidade por dia. E aí eu pensei, mas aí... Se a cidade não se preparar, essas pessoas não vão querer a cidade. Elas vão lá só para rezar, mas quem ia ficar com o filé disso? Quem ia ficar com a recepção? Era o João Molevade. Verdade. Então a cidade começou a se preparar. Eu, enquanto prefeito, eu não tirei de trás da orelha, eu vou mexer aqui, eu quero deixar a cidade bonita, eu vou mexer na infraestrutura dela. É porque ela precisa de se preparar para absorver este público, né? Para gerar renda, para rodar o dinheiro no comércio, para que se surja mais hotéis, pousadas, mais restaurantes, barzinhos, cafés, e é o que está acontecendo. Né? Então, hoje lá está uma cidade organizada, o centro está em transformação, nós temos obras para entregar. Está ficando muito lindo. Vamos começar mais 2 obras bem pesadas agora, o centro comercial vai ser todo reformado, já está em licitação,
Eu vou entregar o muro, se Deus quiser, nesse mês, o muro ali do hospital que está muito Tá bonito. lindo, tá? E aí o centro vai estar todo recuperado. Uhum. Mas nem por isso nós deixamos os bairros largados. Ah, muito importante você É, falar sobre isso, porque algumas pessoas sempre é, falam, né? Os bairros não estão tão exato. bacanas. Eu Aí, vejo que estão bem bacanas então, já. Mudaram. eu tenho uma política, né, que eu chamo de pulverização, Aham. onde todos os bairros têm que ter pelo menos alguma coisa. Então, todos... eu só... 2 bairros que ficou faltando, mas que não eram urgentes, Aham. né? Mas que estão no plano de governo desse mandato. Tanto que agora vai começar, que é onde eu moro, o bairro Praia com o bairro Alto dos Tavares, que nós vamos mexer na drenagem, na troca de esgoto e o calçamento. Uhum. Então, é uma obra gigantesca, né? Já está no site da prefeitura. Eu acredito que daqui a 20 dias tem essa licitação de R$6 milhões, a infraestrutura desse bairro. Uhum. Né? E o bairro Chacrinha também, que eu preciso de mexer lá, concluir outras drenagens e fazer a troca de calçamentos. Aí eu mexi na cidade inteira. Uhum. As comunidades rurais só tem 2 que não são calçadas, eu calcei todas as Gente, que comunidades. bacana, que maravilha. Porque as pessoas falam, mas e os distritos, né? E as comunidades rurais? Nossa, Ele não tá fazendo nada. Tá assim, viu, gente? Tá, o Caxambu pulsa a cultura. É verdade. Muitas ruas calçadas, muito investimento nesse sentido. O Jorge, que era um distrito, ele em relação ao Caxambu era muito mais desenvolvido, tinha muito mais atenção. Jorge, fizemos 12 quilômetros de calçamento de asfalto, porque o distrito não era ligado à sede e nem à BR. Então, nós fizemos muito recurso nisso aí. 12 quilômetros de asfalto é muita coisa, né? Verdade. E a infraestrutura toda do Jorge também nós mudamos. Revitalizamos praças, fizemos muito calçamento, fizemos um centro comunitário e um velório, uma quadra coberta, adquirimos um imóvel lá para fazer loteamento, um novo bairro, tenho proposta da nova escola, revitalizamos o cemitério. Tá realmente, e tá muito bonitinho. Colocamos pontos de ônibus, tanto lá quanto na área rural, e um trabalho contínuo também nas estradas vicinais. Foi um diferencial. Quando eu entrei, era aquela manutenção anual, que era depois da chuva e pronto. E aí, o que eu fiz? Não, isso não dá certo. A gente vai fazer uma manutenção rotineira. Então, hoje, ela flui o ano todo. O ano todo. E o que eu fiz? Eu terceirizei. A prefeitura não daria conta. Ela não dá como não dava. Então, eu optei por ter uma empresa terceira, em que ela é responsável, ela faz, a gente paga a medição, e nosso pessoal da área rural está muito satisfeito. Graças a Deus. Ah, que bom. Augusto, sabe o que eu achei muito bacana? Eu fui outro dia a um hotel em Rio Piracicaba. Aí, quando eu cheguei, normalmente eu paro lá para pegar a internet, né? Eu achei muito bacana, porque a proprietária estava ao telefone conversando com um hóspede que estava chegando. E, assim, eu nunca tinha observado isso antes, porque começou a acontecer agora, né? Ela estava falando, olha, a senhora pode chegar aqui na rodoviária, é uma rodoviária muito bacana, a gente não tem problema nenhum, é tudo muito seguro. Se a senhora precisar, eu tenho uma caminhonete, eu vou aí, pego as suas malas. E se a senhora precisar de um Uber, a gente manda o Uber. Então, assim, isso mudou muito, né? Porque agora, com o turismo chegando tão forte na cidade, né, as pessoas realmente têm que se preparar, como a cidade já se preparou, né? E as pessoas também têm que preparar. Então, eu achei isso muito interessante, sabe? Inovação muito grande, né? Dando ao turista, me parece que essa pessoa estava vindo com mais 6 pessoas para o turismo religioso, né? Então, assim, achei muito bacana isso, né? Tentando fazer a diferença para que os hóspedes possam vir e se sentir bem, né? E é muito importante isso que você disse agora, porque a população ela precisa de abraçar. O poder público está fazendo sua parte. Mas o empreendedor, aquele dono, o proprietário de uma loja, ele tem que capacitar o seu colaborador a prestar um bom serviço, um bom atendimento, né? O restaurante ele precisa se preocupar com um prato agradável. Muito importante Pode ser isso, simples, é verdade. mas acolhedor. É verdade. Né? O acolhimento, ele tem que existir. Se você quer viver de turismo, você quer viver, né, da prestação de serviço, tem que ter essa boa qualidade de atendimento. Não, isso não depende só de prefeitura, gente. Exatamente. Olha só, vocês podem fazer vários cursos, né? Na internet hoje tem vários cursos. A gente chega, às vezes, nos lugares, né? E ninguém faz questão da gente nas lojas, né? Não tem aquele atendimento bacana. Então, isso aí é muito importante, né? Que você fez a sua parte, o poder público está fazendo a parte, né?
mas agora também, né, o Cabe ao empresário tem que empresário. fazer essa parte. Augusto, mais uma coisinha assim que Ah. assim, eu tô assim, não somente eu, né, como todas as pessoas aí que estão nos assistindo e as que assistirão no futuro, tem aquela perguntinha, e daqui para frente, como que vai ser o futuro, né? Você tem mais 4 anos aí para mais 3 anos, né? 4. Mais 4 anos aí para frente. E depois desses 4 anos, você tem alguma intenção e como que vai Pois ficar é. essa situação Eu aí? entrei Porque a pra gente não vida pode pública. perder não, hein? Eu entrei pra vida pública, né? Eu sou muito perguntado sobre isso, sabe? E eu te confesso que dá um frio na barriga, porque, assim, mandato passa, É. né? O mandato passa. Pode vir tentar depois? Sim, mas é um lapso de 4 anos. E o que eu vou fazer 4 anos, né? Uhum. Eu tenho perguntado muito a Deus o que Ai, ele que tem bom. para mim, não é? Qual que é o propósito dele para minha vida. Assim como foi até que ele direcionou, né? Se tiver que ir para uma candidatura de deputado, vou. Mas tudo, eu entendo, quando as pessoas me perguntam, eu entendo que quando é projeto e propósito de Deus, as coisas se abrem e fluem de uma forma Nossa, que lindo ouvir que isso. abre, assim, você não precisa se preocupar. É verdade. Eu falo, É. a minha vinda, né, ao poder público enquanto prefeito foi dessa forma, sabe? Tudo foi abrindo. Se eu fosse falar aqui, essas 4 horas de fala minha, mas que tudo tá ligado. Uhum. Desde 2017 até aqui, como que foi uma guinada na minha vida, 360 graus. Né? Um jovem que gostava de viajar muito, eu ainda gosto, mas conhecer países ou viajar para o final de semana pertinho, de bater perna, né? Que gostava de... Eu nunca fui apegado a bem material, de acumular, que eu falo. Eu nunca, né, depois que eu me profissionalizei, graças a Deus, nunca tive essa crise econômica comigo. Não estou dizendo que eu sou rico. Tipo assim, o meu salário eu sabia guardar uma parte, mas eu sempre vivi bem, dentro da minha possibilidade. É questão de administração também, né? Viver bem é o quê? Não, eu quero passear, eu quero comprar. Então, eu nunca tive aquele de acumular. Viver o hoje, né? Não deixar para viver no futuro. Então, quando eu vim, eu tive que abrir mão disso, né? A gente começa... Pela coisa pública, você tem que abrir mão de algumas coisas, de alguns sonhos. Eu não vou conseguir viajar todo final de semana, eu não vou conseguir fazer isso ou aquilo, porque eu estou à disposição da população, né? Então, quando eu falo uma guinada muito grande, foi por isso, por causa dos compromissos públicos, né? E aí, como que eu volto? Vou retroagir, né? Então, aí eu continuo a perguntar a Deus, e aí, como é que vai ser? Mudou minha vida toda lá em 2017, saí do setor privado, entrei pro setor público. Eu fui secretário do seu Antônio, né, de 2017 a 2020. Então, e aí, como é que vai ser? Deus, ele vai direcionar. Se for, ele vai abrir todas as portas, né? Se tiver que continuar na cidade, ele vai abrir também. Permanecer à disposição. Não, isso é muito bacana, porque quando a gente coloca as coisas nas mãos de Deus para ele resolver, a gente tem aquela tendência, assim, de tirar, né? E Deus tem seu tempo e tem sua hora, né, Augusto? Verdade. Essa questão, assim, religiosa parece que é bem latente em você. Me fala um pouquinho, assim, da sua espiritualidade. Sim. Eu tenho formação, né, educação evangélica. Meus pais são evangélicos, eu sou evangélico, né? E convivo muito bem com qualquer outra religião porque a base é o respeito. E o Estado é laico, né? Verdade. Então a gente ouve, a gente abarca, a gente está no meio de pessoas, né? Cada um com a sua crença, né? Mas eu tenho para mim a minha especialidade, o meu acesso a Deus, né? Eu e ele, a minha relação com Deus é muito íntima. Então, as minhas decisões eu busco pedir a ele direção em oração. Eu não sou aquela pessoa de ímpeto que age na hora, né? Procuro pedir a ele em oração o que fazer, como fazer, e as coisas vão indo. Quando você coloca, né? E descansa. Então, realmente, as pessoas falam, você é muito de Deus. Sim, sou. Eu falo, sou muito de Deus. Uma coisa que eu achei... Desculpa te cortar, pode isso falar. Eu falo que assim, não sou de levantar a bandeira religiosa, denominacional, mas sou de Deus. Não, mas uma coisa assim que eu achei extremamente interessante, eu realmente não sabia que você era evangélico, né? No carnaval, né? Você é prefeito, né, de um município. Carnaval faz parte da cultura,
né? Você fez um carnaval maravilhoso, eu Uhum. participei muito Uhum. e vi, assim, como foi bacana, as pessoas ficaram muito felizes. Você ficou em casa. De casa você monitorou tudo, Uhum. né? Inclusive eu falei com você por telefone, Uhum. mas não deixou de fazer. Porque Uhum. muitas pessoas acham que carnaval não é coisa de Deus, E eu né? não E posso é impor às cultural. pessoas a minha Uhum. fé, né? Muito bacana Eu não isso. posso. Então, assim, se é para fazer, eu vou fazer bem feito, Aham. né? É, então, foi feito um carnaval muito tranquilo. Não tivemos BO, não tivemos furto, não teve nada. Foi tranquilo. Foi um carnaval que as pessoas puderam curtir com muita tranquilidade, Uhum. né? E como eu falei aqui no início, o Estado é laico. Já é algo da população. Eu não posso chegar no poder e vou arrancar porque eu não gosto, né? Não é por aí, Aham. né? A Aham. gente governa para todos. Se Verdade. vai ter um evento lá, inclusive eu tenho uma ótima relação com os padres, Aham. com o padre Ricardo, tudo que eu posso atender dentro da lei e dentro da boa vontade, eu Aham. atendo. E eles sabem disso. Uhum. Ao meio evangélico, idem. É, o que eu posso atender dentro da lei e da boa vontade, eu estou disponível, né? Uhum. Ou qualquer outra religião. Já procurei, já tive reuniões com líderes de outras religiões e foi muito tranquilo. A gente sabe do sincretismo que existe dentro do Aham. Congado. Nunca, ao contrário, ele nunca foi tão valorizado quanto agora Verdade. na minha Aham. gestão. Então, é preciso o governante saber separar as coisas. A Uhum. partir do momento que eu me coloquei à disposição da população, eu governo para todos, né? Eu não posso fazer a acepção de forma Nossa, alguma. isso é muito bacana e assim, isso tem que ser passado, né, para outros governantes, Uhum, para outros prefeitos, para outros eh, eh, governadores uhum, também, né? E chegar na alta cúpula, porque realmente isso é verdade, né? sim. Você governa para todos, Uhum, né? E realmente tem que ser desse jeito, sim. porque a gente sempre encontra pessoas, né, com Sim. visões diferentes e maneiras diferentes de pensar. Sua vida pessoal. E aí? Fala um pouquinho da sua vida pessoal, assim, fora do poder público. Sou muito tranquilo. Sou caseiro quando estou em casa. Quando eu falo caseiro, o quê? Eu sou muito ligado à rede, tá? Aham. Aí eu uso mais à noite. Gosto de estar muito inteirado. Leio muito. O meu quarto é meu refúgio, né? Uhum. Hoje eu moro com meus pais, tenho 3 cachorros, viajo muito. Então, a minha vida é focada. Igreja, dedico. Meu trabalho, ao período de descanso que eu gosto de ler, interagir muito e viajar. E música, eu gosto muito de música. Muito, muito Bacana. música. É, que Sou bom. musicista, tenho um piano em casa, tenho um violão em casa, então toco flautas dentro da minha casa, né? Hoje é hobby, né? Tanto que a, eu consigo imprimir isso no poder público quando eu ofereço à população. Uhum. Foi uma forma porque percebi que as pessoas não tinham acesso. Aham. Não tinham acesso a isso. Por eu ser musicista, hoje a gente tem. Nós temos um coral institucionalizado. Eu tenho coral afro dentro de Caxambu. Eu Bacana tenho coral demais. gospel afro Aham. dentro de Caxambu. Eu tenho coral infantil na rede, né? As aulas, como eu te falei, fruto do meu hobby, do que eu gosto. Mas é isso. Gosto muito, muito de viajar, muito, conhecer pessoas e nações. Agora falta a sua visita aos Estados Unidos, né? Que a gente tinha Falta. falado Tirei o sobre isso. visto. Aham, que Eu tenho bom. intenção Quero fazer uma de. agenda super legal para vocês Ah, lá, te obrigado. receber com todo Eu carinho. tenho intenção de ir, pretendo, né? Neste ano. Final do ano, novembro, outubro. Se tudo der certo no meu. Porque eu não tiro férias, né? Uhum. Eu aproveito geralmente um feriado mais longo e saio ali mais 5 dias, 6 dias, né? Aí eu estou pretendendo. Vamos ver se eu vou esse ano ainda. Eu levei 8 prefeitos da MEP para os Estados Ah, Unidos, né? você E me você falou. tem intenções, assim, de fazer alguma agenda com a Tenho, MEP? tenho. Uhum. Se precisar Eu de alguma estive coisa, no estou à ano disposição. passado, não como a MEP, mas como prefeito, mas eu estive na Alemanha, né? Fazendo intercâmbio. Foi um intercâmbio voltado para sustentabilidade e um acordo bilateral Brasil-Alemanha, né? Troca de know-how, de experiências. Eu estive lá 15 dias, foi muito bacana, visitamos muitas coisas. A Alemanha hoje ela é referência, né? Referência, verdade. Na questão Inclusive, de tem um brasileiro que está no sustentabilidade. norte do Brasil, não sei se você ouviu falar sobre ele,
que ele era das pessoas mais importantes na Alemanha em relação a isso, né? Olha, eu não sabia. Eu Bacana. conheci, fiz alguns cursos com ele também. Uhum. Depois vou te passar Tá. essa informação. Já está aqui no Brasil, né? Então não Sim. precisa de ir tão longe. Mas isso é muito bacana, E né? hoje trazer foi isso. confirmado, até publiquei nas minhas redes, foi confirmada a minha participação no Pré-COP, em Belém. A Associação dos Promotores, né, no caso, o Ministério Público do Pará, me convidou para fazer uma apresentação de case do caso Rio Piracicaba, na questão da mineração. Nossa, parabéns. Obrigado. Aí Bacana. haverá um simpósio, né, ali de 3 dias, 3 dias lá, que é um preparo para a COP30, né, que é a Conferência das Nações Unidas voltada para a sustentabilidade. Muito bacana. Aí a gente Piracicaba vai para o mundo. Pois é. Vamos fazer lá uma baita de uma apresentação. Já estou preparando, Imagino. bem bacana. Chegar lá, fazer bem feito, né? Deixar a nossa contribuição. Isso aí. Augusto, a gente falou de desafios, né? A gente falou do seu futuro, a gente falou da sua vida pessoal. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para os novos prefeitos, né? As pessoas que estão chegando agora, principalmente aqueles que não são políticos, né? Que é a mesma situação sua. Qual que é o segredo? Porque hoje a gente quis falar sobre desafios, mas quer falar também sobre o segredo. Qual que é o segredo para chegar e fazer o que você está fazendo agora? Você é um cara respeitado, admirado, gostado demais. As pessoas na sua comunidade gostam muito de você. Você foi eleito com quase 100%, né, de votos de aceitação na comunidade. Até mesmo o seu opositor se arrependeu de ter sido contra você, né? Então, assim, qual que é o segredo? Fala aí pra gente, por favor. Eu tenho para mim, Esther, eu não trato a política como, pode ser estranho, né, como meramente política. Eu gosto de gestão pública. Eu procuro me policiar o tempo todo para não deixar a vaidade subir. A gente não pode mudar. E ser acessível. Você tem que ser acessível à população. Só que eu não sou aquele bobo, não. Sabe? E isso a população sabe. Eu sou muito acessível e muito educado. Mas se a pessoa cresceu para cima de mim, eu cresço 2 vezes em cima dela. Bacana. Eu não deixo a pessoa me bater, me humilhar. Porque tem 2 formas de abordagem. Os problemas, eles vão permanecer porque a vida pública ela é orgânica. Você resolve um problema aqui, daqui 2 dias tem outro. Um buraco que você tapou numa rua, daqui 2 dias tem 3 em outra. Ela é dinâmica, né? Esse serviço, ele é dinâmico. Então, e os olhos do prefeito não estão em todos os lugares. Verdade. Não, eu não consigo saber. Então, tem 2 formas de abordagem. Uma é, Augusto, bom dia, eu queria te passar uma situação lá da minha rua, tá com um buraco lá e tem quase 2 semanas que está aberto. Eu vou falar, bom dia, eu não estou sabendo disso. Você tem até uma foto, você pode me mandar? Obrigado, pode deixar que eu já vou agir nisso. E a outra é, prefeito, toma vergonha, não sei o que, você não está vendo isso aqui? A forma falta de de abordar, respeito, né? se chegar assim, toma 2 pedradas também. Eu não aceito, assim, sabe? Porque educação, ela não abre porta, ela escancara. É verdade. Né? É verdade. Ou erroneamente te julga de algo que nem sabe o que está acontecendo. Isso é muito comum, né? Prefeito, olha aqui, o seu hospital está caindo. Mas o hospital não é municipal. Ele é filantrópico, eu tenho limitação de atuar. Pergunte primeiro. Não, olha, amigo, está fazendo isso. Você tem alguma sugestão? Então, não, prefeito, o que você acha disso? Vou avaliar. Se for possível, sim. Se não, olha, não é dessa forma. E por que do não? Né? Um diálogo muito claro. Eu não gosto de conversar com meio termo. É sim, não. Né? Ou, melhor dizendo, quando eu não tenho aquela resposta, voltar, mas que seja sim ou não. Não precisa ser na hora. Mas você tem que ser um posicionamento muito claro. O sim, ok, farei, sem enrolo. O não, eu não posso fazer por causa disso. Não me é permitido, ou eu não tenho condição, ou eu tenho que priorizar outra coisa. É ser claro com a população. Eu nunca enrolei ninguém. E nunca prometi ninguém. Né? Aí tem aquela famosa frase assim, não entregou, não prometeu e entregou tanto, né? Eu prefiro surpreender do que ficar em falta. Bacana demais. Augusto, eu sei que você hoje não está passando muito bem, né? Você saiu agora de uma virose, né? Quero te agradecer muito por ter vindo aqui hoje, nos dar a honra, sabe, da sua presença. Hoje é o nosso primeiro
podcast oficial, logicamente, né? A gente tem alguns erros, né? A Nada, gente tá... fica nervosa, Não, né? olha, E olha que... diante, né? Imagina, desse... olha que lugar que foi montado aqui. Eu nunca fui entrevistado num lugar assim, tão bem equipado. Ai, Nunca fui. obrigada, Muito bacana, obrigada. Foi feito com parabéns. muito carinho. E eu gostaria que você deixasse agora, sabe, a sua frase, uma mensagem, né? Para as pessoas que estão nos vendo agora, sabe? De amor, porque eu vejo muito amor em você e só o amor transforma, né? Então, deixa aí uma mensagem para os nossos telespectadores Claro, aí. me dirijo a cada um de vocês que estão nos ouvindo, né? Olha, a esperança. Nós estamos vivendo momentos difíceis, quando eu falo Brasil, mundo, né? Onde a desesperança, ela tem sido latente no coração das pessoas. A gente não pode perder a esperança, né? A questão da... As pessoas estão cada dia mais frias, antipáticas. Quando eu falo antipáticas, sem empatia à causa do outro. Olha, queria deixar para vocês assim, não precisa estar num cargo público para você fazer a diferença na vida da pessoa. Não precisa. Você consegue mudar uma realidade do seu bairro, dentro da sua casa, mudando o comportamento, muitas vezes que está ali agressivo dentro de casa, ou com o seu vizinho. Muitas vezes, quantas vezes, né, que você já passou pelo seu vizinho essa semana e nem bom dia, boa tarde, mas você dá, né? Então, eu queria deixar um recado, é que não espere só de quem está na vida pública para mudar uma realidade. Eu tenho a minha missão, a Esther tem a dela, mas você também tem a sua. É verdade. Nós nunca podemos esperar sentados. Temos que ser agentes transformadores onde Deus nos colocou. Né? Gente, eu falei que seria muito especial, né? E realmente, que prazer imenso estar aqui com Augusto, uma pessoa do bem, um homem de Deus, um homem do público, um homem, assim, que gosta de estar com as pessoas e é por isso que ele está fazendo um trabalho tão legal. Augusto, muito obrigado. Eu que E, agradeço gente, olha demais. só, o nosso próximo podcast será em breve e, com certeza, a gente vai levar várias mensagens para você, como essa aqui de hoje. Né? Eu acho que o Augusto mostrou aqui quem ele realmente é, o que ele está fazendo, de onde ele veio, para onde ele quer ir e o mais importante, que ele está com seriedade para que a gente possa ter um município melhor, um estado melhor, um país melhor, um mundo melhor. Boa noite, um beijo no coração e até a próxima. Boa noite, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. E que noite agradável. Bate-papo é muito gostoso, né? Não é engessado, olha, vai fluindo a conversa, o papo. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado pelo seu convite, pela sua receptividade. O Pode Sim, com Esther Sanches.